Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e expectativas. E bem, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre os novos decks, né, os novos arquétipos que foram anunciados, apenas, simplesmente anunciaram. Ó, vai ter deck novo na coleção Wild Survivors, que vai chegar no OCG por meados ali de março. Então até agora não tem efeito das cartas. Os caras só divulgaram a imagem do arquetipo, o nome do arquetipo e mais ou menos o que eles vão fazer e qual que é a temática envolvida ali, tá? Então não temos efeitos, não temos nada. Esse vídeo aqui é completamente irrelevante, eu não tô analisando nada, mas eu quero conjecturar aqui com vocês algumas coisas sobre esses novos decks, pra gente poder imaginar o que pode ser e algumas coisas que eu tô um pouco de saco cheio, tá? Quando vem suporte aí. Então vamos pirar e conjecturar um pouco. Ah, lembrando, eu tinha feito um vídeo semelhante a isso assim que anunciaram o Libromancer, né? Que você pode me ver falando aqui em cima, ó. Tinha mostrado só um cara, só uma foto lá do deck ritual, ou tinha anunciado o efeito. Eu acho que não se lembra se tinha anunciado o efeito. E aí eu comecei a pirar sobre como poderia ser o deck. Enfim, vamos fazer isso para esses três decks diferentes, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu. Então vamos lá. Droga, eu não coloquei a transição aqui, tá de sacanagem. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Agora sim, se não tiver isso não é vídeo meu. Enfim, meus amigos, então, coleção Wild Survivals que vai lançar aqui, ó, por volta de março. Então, pra gente, ele deve chegar 4 meses pra frente, né? Deve ser a coleção ali de julho. Julho? Que vem decks, esse tipo de coleção? Eu não lembro. Puta que pariu, fugiu da cabeça agora quando que chega no TCG, mas enfim. Então, o que essa coleção aqui vai trazer? Então, tem esse arquetipo aqui, né? O Transcendrake. Você tem esse outro bichinho aqui, Vanquish Soul. E tem esse outro arquetipozinho aqui, que são os Novels. Enfim, esses são os três decks anunciados. Comentando um pouquinho sobre ele, primeiro esse carinha aqui, né? Os Novels, eu não sei se é assim que fala, mas enfim. É um deck de ritual. Como é que é? Um oponente de franquia, né? Tá, beleza, um deck de ritual. O próximo aqui é esse aqui, o Transcendrake. Tá, um deck de dinossauro que trabalha com tipos diferentes de invocação. E aí, por fim, você tem esse outro aqui, o Vanquish Soul, que é um deck focado em atributos diferentes, usando os poderes dos atributos, né? Então, é basicamente esse aí os três decks que tem pra gente poder... É só isso de informação que tem pra poder imaginar sobre eles. Agora, o que a gente pode imaginar? Bom, primeiro, eu vou começar com esse aqui, Transcendrake. Ele é um deck de dinossauros, eles já disseram que é um deck de dinossauros, tá? Pela pompa aqui, eu acho que vem coisas interessantinhas, tá? Eu não fiz ainda o vídeo falando sobre o novo acontecimento que teve no OCG, eu não sei se eu vou fazer antes ou vou esperar o reporte da Road of the King 1, porque já tem a Road of the King 0, que você pode me falando aqui em cima, né? Inclusive o meta estava bem aberto, mas olha, Tiara Limits voltou. Mas enfim, a gente tem que ter em mente que esses suportes que são anunciados, eles absolutamente sempre são anunciados com a ótica OCG. Então tem o OCG envolvido aqui, tá? A gente não pode, e eu não gosto muito quando tem suporte e os caras começam a avaliar. Ah não, mas esse suporte aqui que vai ser lançado lá em maio não interage direito com o Tiara Limits. Foda-se, cara. Daqui pra lá você nem sabe se vai ser Tiara Limits, provavelmente nem vai. Então não faz sentido tentar imaginar esse suporte no contexto atual, não faz sentido. E principalmente com o contexto TCG. Como eu já falei no vídeo de como os suportes OCG atrapalham o TCG, eu usei essa palavra, mas não é exatamente atrapalhar, mas que os suportes OCG são sempre lançados com a ótica de lá, que você pode me falando aqui em cima, tá? Então, qual é a ótica? Bom, o metagame tá aberto lá no OCG, tá? Tá aberto. Porque o Tier 0, o Tiara Limits tomou os hits lá, e apesar de ter subido em popularidade, acho que se tiver algo mais sólido que ele, simplesmente ele não vai aguentar, não tem como, hein? Cara, não é possível que o Tiara Limits vai conseguir aguentar por lá. O Tribrigade, que era o deck que tava reinando, tem lista nele, né? Como o Fractal, como o Tank, e ele tá jogando de um jeito totalmente esquisito, mas enfim, OCG, né? Vai entender. O Splash todo capado, aí você tem outros decks que estão por lá, mas o Flanderies já não tem mais a estátua, então tem um contexto todo torto de metagame por lá.
vai chegar os Satellar Knights, tá? O Satellar vai chegar, não sei se Labyrinth consegue continuar por lá, porque a OCG tem Maxi e tudo, enfim, mas eu lembro que era outro deck, cara. Os Manadome, né? Então tem os Manadome com perspectiva e tem os Satellar Knights. O Satellar eu acho que é um deck que vai poder causar um alvoroço por lá. Os Manadome talvez, mas eles fazem muito Special Summon, eu não sei se eles conseguem jogar por cima do Maxi, apesar de ter Crossout, Ash, College, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Beleza, esse é mais ou menos o contexto. Tem um metagame que tá por vir ainda no OCG. E quando isso aqui chegar, esse metagame já vai estar estabelecido e talvez já tenha até tomado lista, tá? Então, pense nisso. Agora, esquecendo isso, imaginando o que pode ser aqui. Por que eles são dinossauros? É uma parada que é o seguinte, os caras lançam alguma coisa que quando ela é mais aberta, digamos assim, você tem... genérica, né, que eu quero dizer, quando nada é por acaso, tá? Então quando lança um suporte, quando lança um deck novo de um tipo específico, esse tipo ele não tá mais atrelado a design, lore, tipo, características específicas, não. Ele tá com aquele tipo que ele quer usufruir de alguém, entende? Ele quer usufruir de alguém. Você acha que o Beasted foi lançado naquele ponto, do nada assim, por causa da lore do Albaz? Não, é porque naquele ponto tinha o Tiara Laments e olha, coincidentemente o Beasted é perfeito contra o Tiara Laments. E jogou no mesmo meta. Acabando o Tiara Laments, o Beasted vai, sumir do metagame, sumir, porque você não consegue interagir com nada que não seja Light ou Dark. Na verdade, talvez, né? Talvez ele seja bom por si só pra você invocar pro campo, que é um Special Summon. Talvez, um deck de Dragon Link, talvez, algo nesse sentido, mas não vai ser a staple que é. Então eles não lançam as coisas por acaso, né? E quando você tem decks que são engrenagens, por exemplo, vê um suporte de um deck rocha, o que você acha que vai acontecer? Rocha por ser, ele vai vir pensando um pouco, pelo menos um pouco, nos Adamantiators. Não tem como, tá? Então... é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E o Dino é um deck. E eu acho até que no OCG o Miscelão está a 3, se não me falha a memória. Posso estar errado, mas eu acho que o Raptor deve estar a 2, eu não sei se já saiu da lista. É foda, porque a gente tem que pensar um pouco nisso. Mas tem um deck de Dino. Dino não é um arquetipo, é um deck. Saiu o suporte de Scrap privilegiava Scraps. Pau no cu de Scrap, mano. Ninguém se importa com Scrap. Lançaram o Scrap Raptor e o Scrap Raptor é usado no deck de Dino, simplesmente. É um Tanner no deck de Dino que não tinha, você precisava invocar aquele hackear Eolo horrível, lá na época de 2017, quando o Dino foi lançado, e você não precisa mais, você tem o Scrap Raptor. Então, percebe a parada? Então, esse deck de Dino aqui, eu acho que ele simplesmente vai perpetuar meio que o que o Dino já faz. E uma característica do Dino, eu acho até que esses decks podem vir estourando bichos. Por que não? Então eu imagino que esse deck aqui vai ser um deck de Special Summon, tá? Então ele vai te dar camadas de Special Summon, que o Dino, ele é dependente daquela paradinha dele, né? O normal summon do jacaré popando o bebê, Scrap Hat, ele não tem uma camada de Special Summon, entende? Eu acho que isso aqui, e obviamente esse suporte ele vai vir se aproveitando de algo que já existe. Então, pensa no deck de estrutura atual do deck de Dino. Pensou? Beleza. Eu acho que esse arquétipo aqui, ele vai ser uma engrenagem extra pro deck de Dino que já existe, dando alguma versatilidade maior pra ele, tá? Então, o que você faz no Dino hoje, com o Scrap Raptor e tudo? Bom, você faz 5 genéricos, 5, 8 genéricos, você faz Exceed, 4 genéricos. Esse deck aqui, ele simplesmente pode fazer que existam esses bichos, só que versão Dino. O quão bom, o quão melhor é isso, eu não sei, por isso pode ser redundante, mas para não ser redundante, creio eu que esses bichos vão ser como se fosse True King, só que eles vão ser True King Dinos, ou seja, buscáveis, invocáveis pelos próprios Dinos, algo nesse sentido, e sendo Thunders, e todos com nível 4, ou talvez eles sejam com níveis altos, né, pra poder fazer Exceed, e aí, quem sabe venha um com nível baixinho de nível 1, os outros talvez sejam nível 7, ou talvez sejam nível maiores, mas sendo nível alto, obviamente eles têm que entrar pro Special, senão eles não conseguem se invocar. Então, eu acho que é nessa vibe, tá ligado? Monstros de nível alto que vão entrar no campo podendo explodir monstros, trigando os bebês, que é uma coisa que já existe, então por que não usufruir de algo que já existe? Pra que criar algo novo se eu posso usufruir de algo que já existe e incrementar ali dentro? Então, explodindo bebês, invocando, e aí você vai ter bichos Thunders nessa engine aqui, pra você ter mais Dinos Thunders, e que são Special Summon pra poder dibrar os normal summon do deck é muito frágil. Eu não sei se o Miscelão lá tá 3, mas pra gente aqui tá 1. Então isso iria ajudar muito o Dino aqui.
Lá eu não tenho certeza, eu não lembro. E lembrando, o suporte não é visando aqui, é visando o OCG, tá? Geralmente. Então, o que eu imagino é isso. Vai usufruir de diferentes métodos de invocação. Um Link Dino, quem sabe? Outro Exceed Dino. Já tem o Lag e o Doka, já tem. Eu não consigo nem imaginar o que eles podem fazer. Você vai... Mas, como o Dino já tem muita coisa de fim, de endboard, eu acho que isso aqui pode até ser midboard, tá ligado? Tipo, os bichos que você junta, aí faz o Exceed. Ao invés de ser um Exceed que já é interação, que é um duelo, um lag, um doka, pode ser algum bicho que te ajude a chamar mais bichos, tá ligado? Pegar cartas. Eu tenho medo disso aqui, tá? Porque o Dino já é um deck forte, então eu tenho medo disso aqui e transformar o Dino numa parada overpower. Lembrando, no TCG o Dino teve slots competitivos há pouco tempo. No OCG, não. Tá, então, se a gente pensa, pô, pra que trazer isso, por exemplo, eu fiz um vídeo aí falando do Sword Soul e do Tri-Brigade, né, do suporte novos, que são tenebrosos. Não tenebrosos, são usáveis, mas não são suporte pra melhorar o deck, entende? Não é pra melhorar, porque não tem... Por que melhorar o deck? O deck foi meta ontem, o Tri-Brigade inclusive brigando pra ser meta no OCG hoje. Então pra que vir suporte novos pra deixar esses decks, pra perpetuar esses decks? Então, pra gente... A gente pode pensar isso do Dino, porque o Dino foi meta ontem, tá ligado? Mais ou menos, né? Porque ele teve aquele período meta do Dragon Link de 2000 e... Não foi nem no ano passado, né, cara? Porque a gente já tá em 2003, foi em 2021, ele teve aquele período meta, lá pra cá ele não fez mais nada. Mas enfim, não tem tanto tempo assim. Então pra gente, no OCG não, tem mais tempo que o Dino fez alguma coisa. Então, isso aqui é a parada pra trazer de volta o Dino pro jogo. E quando chegar pra gente, lá por julho, agosto... Quem sabe ele transforma de novo o Dino. Então essa a perspectiva que eu tenho pra esse deck, tá? Acho que é um bicho, vão ser bichos grandes, apesar de ter tanners pequenos, e que eles vão entrar por special pra dar essa camada extra de jogada pro deck de dinossauro, tá? Pra não ser tão aquela parada Zombie World, Overraptor, Turbo e Miscelâneo. Se eu não chego nisso, eu perdi o jogo. Isso aqui vai dar camadas extra pra ele. Tem que pensar no fator Maxi, porque geralmente esses decks novos, como eu disse, como eles são feitos em volta do OCG, eles são feitos pensando no Maxi. Por isso que, por exemplo, o Dinomorph existe, que é um deck de Dino também, que os Dinos, os bebês conseguem interagir com eles, mas eles são feitos pensando em traps, né? Então não adianta eu tomar Maxi com ele, porque beleza, eu posso segurar o jogo com traps, né? Então eu não sei o quão versátil isso vai ser. Me parece ser mais combo, não sei. Mas enfim, eu falei muito sobre esse aqui, a gente vai pensar um pouquinho sobre o próximo, se eu conseguir colocar a transição. Beleza, o próximo que eu quero falar é sobre esse aqui, cara. Porque esse aqui, realmente, ele me enche o saco. A galera veio falando aqui, né? O Hungry Burger Sport, que é o hamburgão lá. Eu não sei. Ele é um ritual que aparentemente tem um tema de comida, né? E... obviamente, de todas, né? Essa arte é maneirona, mano. Que bicho foda, que design bonito. Esse bicho aqui, foda pra cacete também o design dele. E o ritual? Nenhum desses é ritual. Mas esse aqui é. E lembrando que isso aqui são coisas de main deck, né? Então eu acho que esse deck aqui vai ser mais standalone. Esse aqui de main deck, né? Isso aqui são bichos de main deck, mas que chegam, fazem diferentes métodos de invocação. E esse aqui também é de main deck, né? Que é ritual. Mas qual que é o mais zoado? O design mais zoado? Obviamente que é ritual, né? Porque é a mecânica que ninguém se importa, inclusive a Konami. Apesar de eu e Ritual Master nos importarmos com ela. O que eu acho que pode acontecer aqui? Cara, tem uma coisa que eu não suporto mais em ritual. Não suporto mais em ritual. É eles serem nível 6. Por quê? Por algum motivo tem essa total dependência da Benten em ritual. E eu entendo que ele é um ritual muito bom, eu entendo, mas por que todo ritual tem que ser em volta da Benten? Por que eu digo isso? Bom, você teve os Libromancer. O que o Libromancer é? É um ritual, o único ritual usável, né? É claro. Nível 6. Por que ele é nível 6? Por quê? Você acha que é coincidência? Não, é porque você consegue fazer a Benten, entende? Você usa a Benten. E eles são nível baixo, então você usa Preparation. E os Libromancer, chega nos Libromancer ritual, não precisa de Preparation pra poder buscar o Libromancer. Eu posso buscar, mas eu posso buscar ele, mas eu não preciso. Então Preparation busca quem? Benten. E o campo tributa e faz o Doombrock, tributando a Benten. Ou então o Diviner. Entende? Caralho, que merda. O Drytron faz aqueles efeitos lá, não é necessariamente um nível, né? Mas a Benten é totalmente ligada com ele. Você tem o deck que saiu agora, o Mikanko. Qual é o nível do Mikanko? Ele é fada nível 6. Luz. Caralho. Por que isso? Se esse bicho vier fada nível 6 também, luz, caralho. Se ele pelo menos vier nível 6. O Doombrock não é buscável pela Benten, tá? Eu sei disso. Mas se esse bicho vier pelo menos nível 6 pra continuar tirando o bagulho daquela porra da Benten, eu vou ficar muito puto. É uma ausência de criatividade tremenda. Eu sei que se existe uma parada boa e o cara tá lançando um deck novo, que usufrua daquela parada. Mas todos eles seguidamente virem assim, é zoado, né? É estranho.
Eu queria muito que tivesse um deck de ritual interessante, mas enfim, o que pode ser? Aqui é complicado, né? Eu fiz um vídeo inteiro, um podcast inteiro com mais de 1 hora falando com o Ritual Master e o Zubatata sobre a evolução do Ritual Summon. E o que o Ritual Summon precisa é extremamente óbvio, todo mundo já sabe, né? São aquelas questões, é uma mecânica custosa, que apesar de ser extremamente consistente, ela é mais custosa que todas as outras, né? Então, você precisa tributar os bichos. Essa forma de tributo no bicho é um diferencial. Como que você vai tributar o bicho? É interessante que se você for fazer o ritual stun, tributando da mão ao campo, que os bichos triguem efeito quando são tributados e peguem cartas, para que não seja menos um ou algo do tipo, né? A spell de ritual também é um ponto muito importante. Ela precisa ser roubada, né? Então, ou ela é um campo, tipo Libromancer. O Libromancer é doido, né? Como é que o campo ele ativa e busca uma carta e ele mesmo é quem faz o ritual? É bizarro, é bizarro. Isso é uma evolução interessante. E tem que ser algo nesses moldes. Ou então, tipo, a spell do Incantation, que você ativa ela, faz um ritual summon comum, mas ela volta do cemitério, tributa o bicho do campo, e aí volta pra mão e adiciona outro invoca contra o bicho do deck e o outro bicho pega uma carta. Então, essas paradas. A spell de ritual e os tributos são extremamente importantes. E parece que vai ter uma parada diferente. Só que eu não consigo imaginar. Como tá falando que vai tratar os monstros do oponente diferente, alguma coisa nesse sentido, e ele tem uma mecânica, ele tem uma temática de comida, o que será que isso pode ser? Será que você vai usar os bichos do oponente também? Porque se for só os bichos do oponente é foda, né? Porque T0 você não faz porra nenhuma, precisa de outra mecânica pra fazer o ritual dele. Tipo, Megalith, que apesar de ser maravilhosamente interessante a mecânica de Megalith, mas o primeiro Megalith é um parto de colocar no campo. Precisa de umas coisas tortas de ritual sempre pra colocar o primeiro Megalith no campo. O primeiro Megalith que entrou, beleza, tudo maravilhoso, eles giram por si só. Mas, se não, o primeiro é sempre um parto de se fazer. Aqui eu espero que não seja a mesma coisa, né? E eu espero de novo que não seja dependente da Benten. Mas é estranho de você pensar, eu não consigo imaginar no que ele vai ser. Eu não sei se ele vai ser por si só uma parada de chegar no final e ter a interação, né? De novo, interage com a Benten porque você tem o Herald também, né? Que nega tudo, que sinceramente eu não quero que esse deck seja mais um deck de ritual que chega no Herald no final, tá ligado? Tipo, não precisamos disso, a gente pode ter outras paradas diferentes, né? Enfim, então é uma incógnita e eu não consigo nem imaginar direito o que vai fazer, porque as evoluções são as de sempre. A spell de ritual precisa ser roubada, usar materiais do extra ou do cemitério, tá ligado? Ou usar do deck, mas usar do deck é extremamente perigoso, porque você pode usar qualquer monstro com material pra fazer o ritual. Aí você vai ativar uma spell de ritual que manda qualquer bicho do deck pro cemitério, é zoado. Quem sabe, tem uma spell que faz o ritual summon de um bicho, igual os Vendread. O Vendread já fez isso, né? Então, eu espero que seja algo nesse sentido, mas que seja um deck bom, diferente do Vendread. Que os Vendread você coloca os ritual, os bichos são bons, as spells são boas, mas você coloca os bichos no campo pra jogar eles fora pra eles fazerem efeito, tá ligado? Afinal das contas, é estranho, a mecânica de ritual é um pouco estranha, eu não consigo nem imaginar muito bem o que pode acontecer dela. E aí, por fim, só pra gente passar pra próxima transição, é esse bichinho aqui, né, que de todos ele é o que eu tenho menos pra falar. Eu acho que ele vai ser uma engine. Parecem ser bichos grandes, né? Pela arte aqui, eu imaginaria que é um bicho grande. E por ser bicho grande, ele precisa entrar pro Special. E ele vai interagir com atributos diferentes, é basicamente isso. Vai ser uma engrenagem que vai ter um Big Boss, quem sabe? Uma engrenagemzinha fechada. Que precisa banir bichos do cemitério com atributos diferentes. Isso é evidente que um VW faz, sabe qual é? Sinceramente, eu não consigo imaginar muito sobre eles, não. Mas eles me parecem ser aquele tipo de mecânica que entra pro Special pra ser um Link Turbo. Ou ser uma engine tipo uns Furions, tá ligado? Que você coloca ele de maneira genérica, mas restrita ao mesmo tempo, né? Porque os Furions são restritos aos Furions e aos atributos, aos tipos no caso, né? Isso que pode ser semelhante, coisinhas de main deck, que o objetivo não é chegar no extra, eles são standalone, teoricamente, mas você precisa de coisas fechadas, tipo atributos, que não é tão fechado, é genérico, né? Então eu imagino que seja algo nesse sentido, mas que seja uma parada de main deck. Não sei, é difícil pensar. Eu acho que o Dino é o que dá mais pensamentos pra gente. O ritual também dá, mas tem aquela parada, né, da Benten, dependência, e também das paradas que os rituais vêm fazendo. Tipo, começou no Necroz, evoluiu no Magician Souls, que você mostra se ele pega qualquer carta do deck, e a Mikanko reproduziu isso. Ela é o ritual que você mostra ela da mão. E a Mikanko no campo é que trabalha com os equipamentos. Então, o ritual em si não é um diferencial, tá ligado? Ela é ritual simplesmente por ser buscável para Preparation of Heights. Mas sinceramente, né, a Mikanko é até estranha. Você invoca ela com a spell que nem faz ritual summon, né? Você ignora as condições de summon e coloca ela no campo. Então é estranho, mas eu não sei. A gente tá numa época de quebrar mecânicas, de precisar inventar coisas novas. Então é meio que até um pouco estranho imaginar uma cor que não existe. E é mais ou menos nesse leme que a gente tá, ou seja, esse vídeo é completamente inútil. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.